dia 14 de dezembro, a gente acordou em casa com a casa pegando fogo. Em 20 minutos, 40 minutos, ela desapareceu. 20 minutos foi o tempo dos bombeiros chegarem. E aí foi muito forte, porque eu tinha um menino de 7 anos do meu lado, 6 anos, vai fazer 7 agora, de 6 anos do meu lado, em que não sabia como sentir aquilo. E olhava para mim e olhava para o pai dele. O que era forte, porque de certa forma a gente também não sabia como sentir aquilo, porque afinal de contas ninguém tem como experiência cotidiana ter a sua casa pegando fogo em 40 minutos. E tudo desaparecendo em 40 minutos. E de repente ele me pergunta: mãe, a gente está perdendo a casa, né? E aí eu disse para ele que não, que a gente não estava perdendo a casa. E aí, claro, aquele menino me olha com aquele olhar que as crianças fazem tipicamente quando a gente dá alguma resposta absurda para elas. E aí ele: como assim? Meu filho, os teus brinquedos queimaram. Mas as brincadeiras que tu teve com os teus brinquedos, elas queimaram? E aí ele ficou me olhando assim, tipo, o que eu respondo, né? E ele: acho que não. Eu disse: não, que tu brincou. O fato dos brinquedos queimarem fez com que as brincadeiras se perdessem? Ele: não. Então, a casa, onde é que está a casa? A casa está nisso que se foi fisicamente, ou a casa está na nossa força de ter construído a casa? E aí ele também me olhando com aquela cara do tipo: não está fazendo o menor sentido isso que tu está falando, mãe? E para mim, de certa forma, eu não estava respondendo para ele, eu estava tentando responder para mim e fazer sentido para aquele sentimento daquela casa indo embora, né? E quando eu falo indo embora, assim, é a possibilidade de tu presenciar em vida uma morte que não te causa grandes danos, porque as coisas importantes estavam bem, né? O meu menino, o meu marido, a minha filha, eu, tudo intacto, todos os animais bem, nada se perdeu, mas se perderam todas as fotos que eu tinha de criança. Então eu não tenho mais nada físico que me lembre como eu era. Se perderam todos os livros, e tinham 600 livros na casa, e se perdeu todos aqueles detalhes, assim, sabe? Que tu conhece da casa, da pintura da casa, daquela reforminha que tu faz, daquele tijolo que tu coloca, daquela arrumação, de todos os quadros, das memórias das viagens, tudo isso foi embora. E eu precisava entender como sentir isso também. E eu tive 2 grandes sentimentos. O primeiro foi de alívio, quando a casa se foi. Porque quando ela se foi, parecia que abriu um espaço tão grande que era muito estranho de sentir isso, né? Esse foi um sentimento. O segundo sentimento foi, de certa forma, uma vergonha, porque tinha muita coisa na casa que era só uma expressão física de algum desejo, em que eu não sabia usar. Então eu tinha uma harpa que a gente trouxe, ganhou de presente do Gabão, quando a gente foi para o Gabão, de uma etnia bandu, que eu não sabia tocar. E essa harpa estava lá, parada, como simplesmente um ornamento, sendo que o melhor dos ornamentos era eu saber tirar a música da harpa. Eu tinha um violão que queimou, que eu também não sabia tocar. E assim, a percepção dessa sensação de que havia muita coisa ali, de que não estava dentro de mim, que estava fora de mim em representações, isso foi muito forte. Isso me causou muito incômodo, muito desconforto. Perceber que eu acumulava coisas na casa e o tempo de construção da casa e o tempo de cuidado da casa todo fora e não dentro. E essa lição eu jamais vou esquecer. Que talvez esse excesso que eu precisasse ter fora era só esse sintoma das coisas que me faltavam dentro. E por isso do alívio. Quando a casa vai embora, de certa forma é esse presente dessa percepção dolorosa, sem dúvida, que só deu para perceber nesses termos. Tem pessoas que aprendem de forma mais razoável, né? Tem outros assim que tem que aprender de certo com algumas pauladas da vida, né? E era muito impressionante sentir isso, assim, ver aquilo se esvaziando, né? Tanto empenho indo rápido. E aí o que fica é o que fica na gente. Então, se eu soubesse tocar a harpa do Gabão, ela não teria ido embora, porque eu saberia tocar a harpa do Gabão, eu não precisava dela fisicamente, mas ela não estava em mim. Se eu tivesse lido todos os livros que tinham na casa, não teria problema deles terem ido embora, porque eles já estavam em mim, mas eu ainda precisava colecionar coisas, e eles estavam lá, e só o fato de eles estarem lá fisicamente me dava conforto, me dava uma sensação de segurança e poder. Eles estão aqui, a qualquer tempo eu posso lê-los, mas tem vários que eu não li.
E eles nunca fizeram parte de mim por eu não ter lido. Em compensação, os que eu li, não tem problema de terem se queimado. Eu me lembro das marcações das páginas, de tão viva que elas ficam na gente. Então, essa diferença entre ter coisas e ter experiência das coisas, com a casa indo embora, ficou muito latente. E era isso que, naquele momento, ao tentar responder a pergunta do meu menino, era, na verdade, eu tentar trazer em sentimento aquilo que estava acontecendo. E insistir que ele percebesse isso, que não importa o brinquedo, que importa brincar. E eu me dei conta que a gente brincava muito menos e acumulava muito mais brinquedo. E isso me deu uma certa vergonha, porque isso é razoável para alguém que tem 6 anos. Mas depois de experimentar várias coisas na vida, a gente já tinha que aprender que brincar é mais importante que ter brinquedos. Mas parece que a gente ainda perde tempo querendo colecionar brinquedos. E a casa indo embora foi um presente nesse sentido. Um presente de talvez dar uma chance para aprender a brincar mais do que perder tempo tendo brinquedos.